estávamos Todo falando de médico traidores aqui, né? Quando as pessoas me perguntam, Alan, quem você acha que foi assim, o maior responsável pelo Brasil estar onde está? A minha resposta é imediata, rápida e eu nem preciso de muitos segundos. Os cardeais brasileiros. Porque os cardeais, eles têm precedência de honra. Só ver se eu não vou errar a câmera aqui. Os cardeais têm precedência de honra em cerimônias da República Brasileira. Então, se tem um cardeal e não tiver nenhum outro chefe de Estado, como, por exemplo, um embaixador acho que nem fica abaixo. Não tem um secretário de Estado americano, secretário de Estado russo, seja lá o que for, qualquer cerimônia da República Brasileira, presidente, general, ministro do STF, seja lá o que for, qualquer cerimônia, né, se tiver um cardeal presente, é o presidente da República, o cardeal e o resto. Ele tem precedência de honra, porque a Santa Sé, né, Roma, é um estado, e o cardeal ele é príncipe. Tô falando de fé aqui não. Jurídico mesmo. Tô falando juridicamente. Cardeal é príncipe. Então, todo cardeal, ele tem a possibilidade, né, imediata de ser o próximo monarca da instituição civil católica, ou seja, da Igreja Católica. Então, todo cardeal, ele é um príncipe. Não só na questão da fé, como eu creio, mas eu estou falando de modo jurídico. Então, meter o dedo num cardeal, meter a mão num cardeal, é algo muito delicado. Tanto é que o cardeal Vantuan, que ficou preso na China, ele não era cardeal quando foi preso, ele era bispo. O cardeal Vantuan, para quem não sabe, ele celebrava a missa com farelos de pão numa mão, uma gota de vinho, acho que era duas gotas de vinho na outra e uma gota de água na outra mão. Ele celebrava a missa escondido, clandestinamente, e a cruz que ele usava de aramezinho, que ele usava arame e pedaço de pau, ele botava ela cravejada no sabonete. Ele levantava o sabonete assim, de madrugada, botava os farelinhos de pão aqui na mão, numa mão, na outra algumas gotas de vinho com uma gota de água, celebrava a missa ali, consumia o sangue de Nosso Senhor aqui, e pegava o farelinho ali de pão consagrado, né, que já é o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, enrolava no cigarro, ele tirava o fumo do cigarro, assim, ó. Ele tirava o fumo do cigarro, botava a Eucaristia aqui dentro, fazia como se fosse cigarro e distribuía a comunhão de madrugada na prisão na China. Cardeal Vantuan, um santo, né? Um homem maravilhoso. Mas ele não era cardeal quando ele foi preso. O único cardeal que eu acho que chegou a ser preso, mas rapidamente liberado, foi o cardeal Zeng, em Hong Kong, porque ele é um duro crítico, né, do Partido Comunista Chinês, mas foi libertado, se eu não me engano. Confere até aí para mim, Max, por favor, se ele está preso ainda ou não. Mas, de qualquer forma, os cardeais no mundo inteiro, ninguém mete o dedo. Mesmo na atual crise política, cultural, de fé que nós temos hoje, ninguém mete dedo em cardeal. Então, os cardeais, eles têm um poder absurdo dentro dos países onde eles estão. Nem em Cuba, nego mete dedo em cardeal. Pra você ter uma ideia. Nem em Cuba. Então, os cardeais, eles não poderiam estar de joelhos. Eu me seguro para não gritar, não chorar de raiva, porque o meu país está destruído, porque os cardeais são covardes. Dói na alma isso. Dói na alma. Porque isso do aborto não passaria. Alexandre de Moraes não existiria. Se nós tivéssemos um Lacombe, um Max, um Lude, um cardeal homem no Brasil. Padre Zé Eduardo não estaria sendo perseguido. Nós não teríamos pastores presos, perseguidos, nem católicos, nem evangélicos, nem ninguém, se tivéssemos um cardeal. Então, quando se trata de meios de ação, poder real, e as pessoas gostam de olhar só os políticos,
Eu falo assim, vocês estão esquecendo um personagem, a palavra personagem aqui me vem de modo impensado aqui, eu não sei qual palavra utilizar, mas o players, né? O player. Se tem um player no Brasil e no mundo todo que dorme em berço esplêndido enquanto nós estamos caindo no abismo da mentalidade revolucionária, são os cardeais. Vejam o quanto que faz um cardeal Burke aqui nos Estados Unidos. Esse homem, ele segurou o conservadorismo nos Estados Unidos, o cardeal Burke. E segurou com a unha, assim, lá. Segurou com a unha. Nós não temos um assim no Brasil. E se você for voltar e lembrar o que aconteceu no regime militar, o Dom Eugênio, cardeal, ele, por ver, olha só, veja que não é nem algo que nós concordemos politicamente. Você vê o tamanho do poder de um cardeal. Ele vendo que algumas das ações do regime militar contra os comunistas e os socialistas estavam ferindo as leis brasileiras, ele abrigou alguns esquerdistas para protegê-los. E ele não era esquerdista, Não. Dom Eugênio Salles, um grande conservador, mas ele abrigou o esquerdista e o regime militar não colocou um dedinho no Eugênio Salles. Ah, isso está muito distante. Beleza, vou te dar outro exemplo. Tá? Cardeal Scheid, que foi cardeal do Rio de Janeiro. Esse eu tive prazer de conhecer, prazer de conversar e conviver um pouco com ele, mesmo que não tão próximo assim. Sabe o que o Scheid fez? O cardeal Eusébio Scheid. Tava rolando esse negócio do aborto, né? Campanha de aborto no Rio de Janeiro. Isso eu e o Max. Eugênio. Hã? Eugênio, você falou Eusébio. Eusébio? Não, eu tô falando do Eusébio. Foi o Não, Eusébio? Foi o Eusébio. Você vai lembrar agora. Eu acho que a gente estava. Eugênio Salles e Eusébio Scheid. Eu tô falando do Eusébio Scheid. Isso. Então eu confundi, desculpa. Não, é que você vai lembrar agora. Ele era cardeal, estava cotada para ser senadora no Rio de Janeiro, com muitos votos e muito apoio, Jandira Fegali. E aí agora, peço até o Max para olhar aí, pode pesquisar rapidão para mim, bota assim, Scheid, Jandira Fegali, aborto, e tenta achar matéria de jornal que você vai ver. Aí o que aconteceu? Fegali estava ali, pronta para ser senadora. Então, assim, o negócio estava certo, sacramentado. Ela ia chegar lá pelo PSOL e ela ia botar o terror. E aí o Scheid me fala para todos os padres do Rio de Janeiro que é obrigatório dizer que fiel católico não pode votar em abortista. Foi o que aconteceu comigo, que eu falei outro dia, na paróquia aqui de São Tomás de Aquino. Aí não, aí Na escuta, homilia falou exatamente. Sensacional. Na época, um pouquinho antes da eleição, Trump e Harris, Kamala Harris, e o padre falou na homilia: cristão não vota em quem apoia assassinato de bebê no ventre da mãe. Aí ele fez isso com todos os padres do Rio de Janeiro. E ele ainda distribuiu panfletos que foi feito pelos movimentos pró-vida no Rio de Janeiro. Resultado: Jandira Ferrari tomou uma surra. Jandira Fegali tomou uma surra. Não chega a Ferrari nunca. A Ferrari, não é aquilo ali, não. Ela estava indo pelo PCdoB. Né? PCdoB, obrigado, Max. Ela está até hoje no PCdoB. Ela nunca saiu, acho. E aí, o que acontece? Ela perde essa chance e tentou usar a maquininha do Estado, e a maquininha do Estado para funcionar. Né? O Tribunal Regional Eleitoral, lá do Rio de Janeiro, a Polícia Federal foi lá bater na porta dele, do cardeal. Sabe o que ele disse? Eu não abro para vocês e vocês não podem entrar aqui, saiam daqui. Ele botou a Polícia Federal para correr. É triste que nem mesmo os católicos se lembram disso. Um cardeal colocou a Polícia Federal para correr, saiam daqui. E ele ainda falou duro com eles. Saiam daqui. Sumam. Ele não falou, olha, não vou abrir para vocês, não. Não, ele foi duro. Ele mandou. Não vão entrar mesmo. Não vão entrar mesmo. Ele não falou isso porque ele era Sim, ele é de Santa Catarina. Santa Catarina. E aí ele botou a Polícia Federal para correr, tá? E esse episódio, infelizmente, não é lembrado. Como aqui é timeline, a gente tem que fazer a linha do tempo sempre, né? Ele botou a Polícia Federal para correr e hoje
Muitos cardeais poderiam ter colocado a Polícia Federal para correr, evitando o Brasil cair nas mãos de um ladrão, né, um criminoso, e deixar outros criminosos na Suprema Corte. Então, meus caros, antes de cobrar os políticos, né, quem tem mais meios de ação do que um cardeal? Isso é louco, cara. Então, se vocês querem entender em grau de hierarquia, para mim, quem são os mais culpados do Brasil estar na situação que estão, são os cardeais brasileiros. Falando